Fala pessoal, vamos lá para a análise do dia 16. Um dia muito favorável, um dia muito tendencioso, que muito propício para tirar dinheiro do mercado. Tá? Deixou contextos excelentes, apesar da lateralização que ele fez no meio do dia, foi uma lateralização muito boa para que você que pudesse operar um pouquinho mais tarde no mercado, né, lá para depois das 3 horas, 3 e meia, pegar excelentes oportunidades com baixíssimo risco. Né? Então, por isso que eu falo, quando você entende o contexto do mercado, né, apesar do mercado financeiro, né, ser um mercado com alto risco, né? Mas quando você traz a probabilidade para o seu lado, esse risco se transforma em possibilidades de altos ganhos, tá? Então, eu vou colocar aqui as marcações que a gente vem trabalhando durante essa semana e vamos acompanhar o mercado aí para entender o que ele fez, tá joia? Então aqui a gente tem as marcações e a gente viu que o mercado ele já abre aqui em cima da marcação, um gap pequeno, né? Como você sabe, deve saber se você vem acompanhando aqui, o começo do mercado, geralmente a gente não opera. Eu pessoalmente não opero a abertura, tá? Eu prefiro esperar o mercado mostrar o que ele quer fazer, tá? Eu acredito que o gap ele atrapalha um pouco a nossa análise, apesar que dentro do método a gente tem um estudo de gap que ajuda muito a gente tomar decisões de início e até mesmo operar gaps, tá? Só que aumenta um pouquinho o risco só que geralmente depois desse período de maturação, né, esse período inicial do mercado, as coisas ficam muito mais claras. E às vezes, se você esperar esses primeiros candles mostrar para você um contexto, quando ele for buscar ou criar um novo contexto, você consegue pegar essa movimentação, que geralmente é uma movimentação de expansão, e é onde você diminui bastante o seu risco e aumenta bastante o seu resultado. Tá? Então aqui foi um ponto muito bom, ele abriu em cima da nossa marcação, com uma volatilidade razoável, e se a gente esperasse essa abertura, né, esse momento de abertura, esse momento aqui de maturação, a gente teria a oportunidade de já ver para qual lado o mercado iria e poderia seguir ele até ele mostrar uma exaustão. E foi o que ele fez, tá? Então você percebe que o dia de hoje ele já começou também com um volume mais brando, tá? Que também ajuda, porque quando ele for iniciar a sua expansão, geralmente vem o volume e todos os indícios para a gente poder seguir o mercado, tá? Então, o dia já começou excelente. E depois ele, aqui, né? Deixa eu mostrar para você. O dia começou excelente porque ele já veio com voluminho. Opa, mudar a cor. Ele já veio com um volume aqui mais baixo, tá? Deixa eu pôr dentro do... Ele já veio aqui com um volume mais baixo, nessa regiãozinha aqui.
E depois, quando ele acentua o volume, é quando ele sai dessa região aqui, né? Iniciando uma tendência de alta. Aqui a gente já tinha aquela região que a gente já vem conversando, né? a base aqui dessa região que a gente deixou ela fixa, né? Temos aqui um contexto que eu coloco ele muito pouco, tá? Esse contexto aqui, porque geralmente regiões inclinadas elas perdem o contexto de maneira mais rápida. A única coisa que perde contexto de maneira mais rápida são as regiões hiperbólicas, tá? Só que são extremamente lucrativas. E então você percebe, né, que ele vem trabalhando no contexto e aqui ele vem criando novos contextos até mostrar para a gente uma exaustão do movimento, tá? E exclusivamente no dia de hoje, praticamente ele teve apenas uma exaustão, que foi a chave do dia e foi a chave aí para a gente saber como enxergar o mercado e saber o que a gente teria que fazer, tá? Então aqui ele mostrou, né, um início do dia bem tranquilo e já mostrou para a gente uma tendência de alta aqui. E para romper essa região, né, então, por um pouco no detalhe aqui, ó, ele precisou começar a gerar força para romper essa região, porque a gente já tinha essa regiãozinha aqui, né, da base da nossa região. Ele vem, faz um pullback. Esse pullback aqui, ele foi um pullback excelente também, com uma volatilidade em cima da nossa região inclinada. E depois ele vai buscar lá patamares mais altos. Ele vem e faz um pullback clássico em região padrão, inclusive dando contexto de mercado aqui, né? Buscando contexto e confirmando o contexto de mercado. Vou colocar aqui para vocês laranja, né? Que é o que está meio padrão. Buscando aqui, então, um contexto. E depois ele vai continuar o movimento. E aqui entra o movimento chave, né? Porque esse movimento aqui foi um movimento de exaustão, tá? Foi um movimento de exaustão aqui. E esse movimento de exaustão ele foi imprescindível para a gente poder tirar bastante dinheiro do mercado no dia de hoje, tá? Então, quando ele faz um movimento de exaustão, há uma grande tendência, uma grande probabilidade da gente trazer, do contexto trazer a probabilidade para o nosso lado, né? E a gente já pode, basicamente, pensar em um contexto contrário do que ele estava fazendo. E daí ele veio aqui seguindo, né, o movimento. Ele voltou aqui para a nossa região. Você percebe que essa região aqui toda uma região de contexto, tá? Aqui, ó, toda uma região de contexto, a base da nossa região, né? Deixa eu mostrar, marcar aqui para você. Tem algumas pessoas que salvam aqui essa análise para poder analisar mais tarde. Então eu estou tentando colocar aqui para vocês algumas cores mais padrão, tá? E depois você percebe que ele trabalha aqui
dentro, até ele sair um pouquinho de leve, mas você percebe que ele faz uma lateralização aqui. Bem na base da nossa região, tá? E essa compressão aqui, ela foi muito boa também para a gente poder pegar essa queda com risco muito baixo, tá? Por quê? Porque foi uma compressão acentuada, tá? Então, quando a gente tem uma compressão acentuada, deixa eu mudar aqui. Quando a gente tem uma compressão acentuada, a gente consegue diminuir muito o risco, tá? E aumentar os nossos ganhos, principalmente a relação risco-retorno. Tá joia? Então ele vem aqui numa lateralização, faz uma compressão acentuada. O nosso contexto é de venda, porque até aqui ele não apresentou novas exaustões. Talvez algumas microexaustões, mas muito fracas, tá? Então a gente poderia ter confiado na exaustão principal, que foi essa exaustão aqui de cima, tá? E depois o que ele fez? Quando ele sai daqui, ele sai com micromovimentação, né? Opa, mudar a cor. Então, ele sai com pullback dentro da região, encontra aqui a base da compressão e sai, encontrando aqui novamente a região de abertura. Ele encontra a região de abertura, então você percebe que quando a gente tem o domínio no contexto, a gente encontra essas regiões onde o mercado vai dar uma segurada, tá? E daí ele vem aqui para baixo, faz um pullback clássico, tá? Em região padrão, buscando aqui, né? Buscando aqui a região de rompimento, né? Você percebe aqui, ó, pelo volume. Aqui a gente tem aqui a gente tem, recebi uma mensagem aqui do Maicon, aluno bom, inclusive. Vou até colocar o resultado dele aqui, para vocês verem como que dá resultado que o análise do contexto e o modelo de operação. Então a gente tem aqui esse acréscimo de volume mostrando, né, a intenção do mercado em seguir a tendência. Então por isso que ele fez esse pullback aqui nessa região, tá? Bem esperada por nós aqui, né, na operação do mercado. E depois, deixa eu ver como que tá aqui, azul. E depois ele vem, rompe aqui essa região, faz um pullback nela e vem para cá. Ah, Salomé, mas ele fez um pullback numa região que você não tem marcação. Sim, o pullback não, o mercado ele é fractal, tá? Não sei se vocês já ouviram isso. O que significa isso? Que dentro de uma movimentação grande, ele faz movimentações menores. Tá? E dentro dessas menores, ele faz movimentações menores ainda, tá? Inclusive, as plataformas hoje, elas já estão, algumas, habilitando a construção de candles em segundos, né? Você consegue configurar aí construção de candle em 45, 30, 15, 10 segundos, tá? Não recomendo, tá? Exige uma velocidade de análise e processamento humano muito rápida e eu não recomendo, tá?
Só que, se a gente for analisar tudo isso, o gráfico fica muito poluído, não é o que a gente quer. Tá? A gente quer as regiões, no tempo gráfico que a gente está operando, as regiões mais fortes. Então a gente tenta deixar alguns espaços para que a gente possa acompanhar o mercado dentro desses espaços. E a gente deixa essas regiões mais fortes para a gente tomar decisão. Então, quando a gente deixa esses espaços, é onde a gente vai acompanhar o mercado e vai tirar o lucro, né? Vai tirar o nosso take mais alongado, tá? E como a gente opera nessas regiões mais fortes, a gente diminui o risco. Aí, então a gente diminui o risco operando dentro dessas regiões e aproveita a expansão do mercado entre essas regiões. Tá? Então, se a gente for colocar muitas regiões, uma que vai poluir o nosso raciocínio, tá? E a gente não vai ter a oportunidade de acompanhar o mercado por um período mais longo e tirar lucros grandes em relação ao nosso risco, tá joia? E para não falar que ele não fez uma exaustão nova, ele fez uma exaustão no final do dia, mas já é aqui uma região que um horário que a gente já está abandonando aí as nossas operações, tá? Opa, tá aqui mais uma exaustãozinha, né? Mas com um horário aí que a gente, teoricamente, pelo menos aqui dentro do método, a gente já não opera. Então a gente evita operar os extremos aí, né, do mercado, né? A abertura e o finalzinho dele. Fechamento, tá? Fechamento, então, o período do fechamento, né, quando ele está encerrando aí as atividades. Tranquilo? Então, aqui daria para gente, no começo, ter aproveitado uma alta bem forte, que foi aqui a região de mais volume, né? Ó, a região de mais volume do mercado. Depois ele faz esse platôzinho aqui, né? Com uma compressão bem estendida, né? E felizmente ele mostra para a gente uma compressão acentuada que deu para a gente pegar todo esse movimento aqui, tá? Ou a possibilidade de pegar, né? Todo esse movimento. E dependendo do estágio que você está dentro do método, né? Você consegue pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso daí, né? Mesmo porque quando você está dentro no período de aprendizagem, você é obrigado a entrar nas operações. Para quê? Para gerar conhecimento, né? Gerar prática e fazer com que você exerça o ciclo, né? E aumente, melhore o seu método, o método nosso de trabalho aqui de aprendizagem, né? Que é o método de derivação do conceito raiz, né? O MDCR, tá joia? E fora isso, ele deixou regiões harmônicas aqui pra gente, né? Que as regiões harmônicas são as regiões onde a gente enxerga ela através da movimentação instantânea, da movimentação em tempo real do mercado, né? E estava cheio de regiões harmônicas aqui dentro do nosso dia, regiões harmônicas super relevantes, né? Então aqui a gente tinha uma região harmônica, aqui a gente tinha uma região harmônica e aqui a gente tem uma região harmônica, tá? Então, juntando a região harmônica com a nossa análise de contexto, né? Então a gente tem dois períodos, né, dentro do nosso método. A análise de contexto, que a gente vai se basear para encontrar as melhores regiões para operação como base, e depois, na hora de operação, né, a gente encontra as regiões harmônicas, que elas servem para
abriu nossos olhos em relação à movimentação em tempo real e confirmar as nossas marcações. Então lembra que eu sempre estou falando aqui da confirmação do contexto, né? Então quando a gente tem essa análise de contexto, né, que são essas marcações em vermelho que eu coloco, e depois as regiões harmônicas elas vêm para confirmar o nosso contexto, aí fechou, tá? Aí a gente já tem, o mercado já está mostrando para a gente que essas regiões são extremamente fortes e a gente consegue entrar nessas regiões de maneira bem assertiva, tá joia? Muito bem. Então, deixar mais limpo aqui, né? Às vezes fica meio poluído. Aqui a gente vai continuar com essas marcações, tá? Talvez essa aqui vou puxar ela. Opa, calma aí. Será que ele selecionou? Puxando um pouquinho aqui para cima, porque como ele quis romper essa região aqui de cima, e depois a gente faz uma análise, vamos ver o comportamento no dia de amanhã, a gente ajusta um pouquinho mais isso aqui, tá? Trazer esse aqui um pouquinho para baixo, aqui, muito bem. E mais uma região importante é essa região aqui, que um contexto excelente, né? Um pico aqui muito forte, com uma exaustão subsequente, dando validação do contexto. Então, mais uma regiãozinha aqui para a gente. E como o mercado veio aqui para baixo, então a gente tem aqui, né, região para cima, região para baixo, para a gente poder operar o mercado de maneira bem tranquila. Tá joia? Então, deixa eu colocar aqui para você, por exemplo, que eu faço algumas análises. Aqui, ó. Aqui a gente tem o resultado do dia de hoje, né? Você vê que ele conseguiu 740 pontos positivos e 210 de loss. Ele é obrigado a fazer as operações, tá? Então, mesmo que outro contexto do mercado fale que não era o momento de entrar, na etapa que ele está, né, no estágio que ele está, ele é obrigado a operar. Então ele teve um loss aqui, mas mesmo assim, ó, 66% de acerto, com praticamente aí 530 pontos positivos, tá? Dando aí um lucro líquido de 103,73 centavos para ele, tá? Perfeito, né? A técnica aplicada foi perfeita, mesmo com quando tem o loss, mas às vezes eu gosto de mostrar isso porque o caminho do trading ele é no longo prazo e quando você sabe que o loss que você tem ele não vai influenciar na sua jornada de longo prazo e você vai conseguir aumentar seu capital, tudo fica mais tranquilo. Tá joia? Beleza? Acho que é isso aí. Então, como sempre, qualquer dúvida, né? Falei algumas coisas aqui um pouquinho mais avançadas, apesar de não mostrar, porque precisa de base para que vocês entendam aí a construção, por exemplo, das regiões inclinadas, das regiões hiperbólicas, das regiões harmônicas, né? Tudo isso precisa de base, mas às vezes eu coloco para vocês terem ciência que tem muita coisa que o contexto do mercado fala para a gente que dá total base para a gente poder operar, beleza? Tá aí aqui.
Tá joia? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aqui na descrição do vídeo tem o canal do Telegram, né, para você ficar por dentro de tudo aqui do método. E tem também o link, caso você queira participar do método, é só clicar lá e, tendo interesse, é bem-vindo aqui para fazer parte. Tá joia? Então, um abraço aí para vocês. Amanhã estamos aí novamente.